já fluindo tranquilamente. O céu ali entre partes, né, dividido, um pouco ensolarado, um pouco fechado, 28 graus agora na cidade, 20% de chance de chover hoje em Barreiras. Será que chove? Bora girar. Juazeiro, no norte da Bahia, Petrolina ali ao fundo, cidade vizinha já em Pernambuco, Ponte Presidente Dutra, sentido mais difícil para quem está saindo aí de Petrolina para Juazeiro, trânsito mais lento nesse horário. O contrário sempre é mais tranquilo para quem sai de Juazeiro para Petrolina, agora 11 horas e 49 minutos. Olha, um homem morreu durante uma chuva com ventos fortes em Bom Jesus da Lapa. Ele tentava fechar uma porta metálica de um depósito quando a estrutura entrou em contato com o fio elétrico desencapado, provocando, infelizmente, essa descarga fatal. Nossos repórteres já estão aqui posicionados. Eu começo com esse assunto com a Aline Miranda. É com você, Aline. Muito bom dia. Bom dia, Bia, para você e para todos que nos acompanham no Bahia Meio Dia. Pois é, Bia, essa situação aconteceu na comunidade de CSB1, em Bom Jesus da Lapa. Este homem foi até a casa da irmã dele para ajudá-la na ordenha ali na comunidade e acabou sofrendo esse choque que tirou a vida dele. Daqui a pouquinho eu volto no Bahia Meio Dia trazendo os detalhes dessa situação que aconteceu ontem à tarde. Eu volto contigo, Bia. Uma notícia muito triste, né, Aline? Muito obrigada pelos detalhes. E teve alta ontem. O policial penal Tiago Sóstenes Miranda de Matos, suspeito do feminicídio da empresária Flávia Barros, ocorrido no último fim de semana em um hotel de Aracaju. Ele estava hospitalizado no hospital de urgências, né, de Sergipe desde a data do crime, após tentar tirar a própria vida. Esse é o assunto de Tiago Santos. Bom dia, Tiago. Os colegas repórteres e o Tiago Sóstenes, agora ex-diretor do Conjunto Penal da cidade de Paulo Afonso, havia sido levado para o hospital ainda no domingo, no dia do crime. Ele foi levado em estado grave, passou por exames médicos, por cirurgias e ontem recebeu a alta hospitalar. Hoje pela manhã foi realizada a audiência em custódia, já que, segundo a polícia, ele havia sido preso em flagrante, mesmo estando no hospital. Já já eu volto contando todos os detalhes desse caso que a gente vem acompanhando desde o fim de semana. Bia. Até já, Tiago. E olha só, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, participou de uma operação integrada com a Secretaria Nacional do Consumidor, PROCON, os estaduais e municipais, para investigar abusos na cobrança de preços, qualidade e quantidade de combustíveis, assunto muito importante, de Luiz Gustavo Ribeiro, que também está posicionado por aqui. É com você, Luiz. Oi, Bia, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham, pois é uma operação nacional que alcançou 230 postos de combustíveis em todo o estado da Bahia. Boa parte desses postos foram localizados em cidades daqui da região norte do estado, como é o caso de Senhor do Bonfim, Campo Formoso e Jaguarari. Daqui a pouco nós vamos fazer todos os detalhes sobre essa operação e quais foram as medidas tomadas também após essas fiscalizações aqui no norte do estado. Volto contigo, Bia. Muito obrigada, Luiz, Tiago, Aline. Até já com muitas informações aqui no seu Bahia Meio Dia. E olha só, ainda hoje, nesta edição, a Páscoa está chegando e o comércio já sente o movimento crescer na Bahia. As vendas devem subir cerca de 3% em abril, mas os preços também estão mais altos, viu? Fique ligado, a dica é planejar essas compras para manter então a tradição sem gastar demais. No oeste da Bahia, cerca de 50 famílias participam de um projeto de sistemas de reflorestamento. No assentamento Rio de Ondas, em Luiz Eduardo Magalhães, a floresta produtiva e o cultivo da palma forrageira ajudam a alimentar os animais, especialmente na época de seca. E o espaço colaborativo transforma talento em arte. Em Luiz Eduardo Magalhães, mulheres se unem e usam a cultura e a natureza baiana como inspiração para criar peças feitas à mão. E olha, nesta quinta-feira, a comunidade Nossa Senhora de Fátima e Luiz Eduardo Magalhães promove um almoço solidário da Semana Santa para as famílias do bairro Santa Cruz. Um pouco de respiro entre notícias difíceis, né, Gabriel? Bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando no Bahia Meio Dia. Tiago Santos vai mostrar que as voluntárias já estão aqui, a comida já está pronta, elas estão preparando as comidas que serão entregues
para cerca de 100 pessoas que vão participar aqui desse almoço solidário, que é sempre realizado uma semana antes da Semana Santa. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando tudo para você. O cheiro aqui está excelente, viu? Contigo. Coisa boa, Gabriel. Muito obrigada pelas informações. Até já. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha logo depois do intervalo. Não sai daí, eu espero você. Se o objetivo da sua empresa é não perder o foco, deixe esse desafio com o Grupo MAP. Terceirize serviços de vigilância, logística, limpeza, manutenção predial, jardinagem com profissionais qualificados. Grupo MAP. Nossa missão é facilitar a sua. Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade que nasceu do trabalho, cresceu com o agro e despontou no Brasil. E o Boi na Brasa acompanha cada capítulo dessa história, servindo tradição e bons momentos. Churrascaria e restaurante Boi na Brasa. Luiz Eduardo Magalhães celebra 26 anos de uma história construída com trabalho e visão de futuro. E é aqui que a Cooper Farms fortalece suas raízes. Um espaço que nasce para acolher pessoas, aproximar histórias e seguir crescendo junto com quem faz o agro acontecer. Parabéns, Luiz Eduardo Magalhães. A Cooper Farms se orgulha de fazer parte dessa trajetória. O mundo parou para assistir ao Oscar. Agora é a vez do Oeste Baiano aplaudir seus grandes destaques. Destaques do ano Acelém 2026. Um prêmio que celebra empresas e personalidades que fazem a diferença no Oeste Baiano. Dia 25 de abril, no Território Hall, em Luiz Eduardo Magalhães. Reserve o seu lugar entre os melhores e faça parte deste grande momento. Destaques do ano Acelém. O prêmio da credibilidade. Realização Acelém. Somos a Aço Express, distribuidora de aço com entrega rápida em toda a Bahia. Fabricação própria de colunas e linha completa no atacado. Treliças, cimento, arames e vergalhões. Qualidade, preço e agilidade que você pode confiar. Vem pra Aço Express. O Atacado Peixoto preparou ofertas especiais para sua Páscoa. Detergente Minuano 500 ml, 1,79. Café Pilão 250 gramas, 14,99. Biscoito Rosquinha Mabel, 6,39. Aproveite essas e muitas outras ofertas imperdíveis. Atacado Peixoto, Avenida ACM, saída para Salvador. Seu Bahia Meio Dia, imagens de São Desidério na região oeste. Tempo mais aberto hoje, hein? A gente vê ali algumas nuvens, o céuzinho azul ali, ciclistas passando, cidade bem tranquila nesse horário. Bora girar. Agora Correntina, também na região oeste, o céu também bem aberto. Correntina, que teve uma chuvinha nos últimos dias. O rio, que leva o mesmo nome da cidade, passando ali com toda a sua exuberância. Que bonita essa paisagem, muito bonita para nos iluminar, né? Nesta quinta-feira, meio de semana, já chegando ali no finzinho, 11 horas e 57 minutos. Olha, um homem morreu após receber uma descarga elétrica durante uma chuva com ventos fortes em Bom Jesus da Lapa. Ele tentava fechar uma porta metálica de um depósito quando a estrutura entrou em contato com um fio elétrico desencapado, provocando, claro, esse choque elétrico. A Aline Miranda está acompanhando esse caso lá na região e chega com mais informações. Que tristeza, né, Aline? Triste, Bia, triste demais a gente trazer uma notícia como essa. E já deixo um alerta para todos que tem algum tipo de instalação elétrica em casa, das mais antigas ou mais nova, que tem algum fio desencapado, para ficar bem atento a qualquer situação para não correr riscos. Essa situação aconteceu ontem à tarde na cidade de Bom Jesus da Lapa, comunidade de CSB1. De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, que atendeu a essa ocorrência, um homem identificado como Marciano Isídio Palmeira, de 48 anos, tinha ido até a casa da irmã dele, na zona rural de Bom Jesus da Lapa, para ajudar a irmã na ordenha do gado. Neste momento, quando eles estavam, já como era de costume, fazendo o trabalho de ordenha do gado, ele começou a observar que começou uma ventania com chuva, ventos fortes na cidade, e fez com que ele tivesse a cautela de tentar fazer o que sempre fazia:
cuidar do gado e, ao mesmo tempo, ir até o galpão para tentar fechar a porta. É um galpão do motor que tinha ali naquela localidade. Neste momento, ele acabou caindo eletrocutado no chão. A irmã chamou polícia militar para poder prestar o atendimento, assim como também foi feito todo o trabalho ali no local, isolamento da área, para que nenhum outro acidente viesse a acontecer. O corpo de Marciano Isídio foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Bom Jesus da Lapa. De lá já foi liberado, será sepultado hoje na comunidade Agrovila 18, em Serra do Ramalho, onde ele morava. A gente deixa o sentimento para essa família. Essas são as informações. Bia, eu volto contigo. Muito triste, Aline, muito triste acompanhar esse caso. Obrigada pelas informações. Fico alerta para você, da zona rural especialmente, quando chover forte, todo cuidado, né, evitar aí esse tipo de ação durante. E, claro, nossos sentimentos aqui para toda essa família. E olha, uma força-tarefa nacional está fiscalizando postos de combustíveis em todo o país para combater possíveis abusos nos preços e garantir a qualidade desses produtos. Na Bahia, a operação passou por diversas cidades, inclusive na região norte do estado, tá, onde irregularidades também podem ser encontradas aí nos estabelecimentos. E, claro, foram autuados esses estabelecimentos. Luiz Gustavo Ribeiro é quem está acompanhando esse assunto e chega com mais informações dessa fiscalização muito importante, né, Luiz? Oi, Bia, isso mesmo. Essa operação nacional alcançou 230 postos de combustíveis aqui na Bahia. Foram fiscalizações feitas em 9 cidades do estado. Desses 9 municípios, 7 ficam aqui na região norte, como é o caso das cidades de Campo Formoso, Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim, Itiúba, Juazeiro e Jaguarari. Nesses postos de combustíveis que foram fiscalizados, muitos foram encontradas irregularidades que resultaram em autuações e interdições cautelares. Aqui na região norte do estado, em Campo Formoso, por exemplo, um posto foi autuado por irregularidades. Em Pindobaçu foram 4 postos, Antônio Gonçalves foram 3, Senhor do Bonfim foi 1 posto, em Jaguarari também teve um posto que apresentou falhas. Essa operação é nacional, ela foi deflagrada em diversas cidades, mais de 50 cidades de 11 estados diferentes, além do Distrito Federal também. Essa operação tem como principal objetivo combater abuso nos preços dos combustíveis e também verificar a qualidade desses produtos que estão sendo vendidos para os consumidores. Ao todo, aqui no estado já foram lavrados 12 autos de infração e 2 interdições, além da coleta de amostras que serão encaminhadas para o laboratório para passar por análise. As empresas que apresentaram falhas estão sujeitas a multas que podem variar de R$ 5.000 até R$ 5 milhões. Além disso, essas empresas também correm o risco de perderem a autorização de funcionamento. A Agência Nacional do Petróleo ressalta que a interdição é uma medida para garantir aí uma proteção, uma segurança para o consumidor e que esses combustíveis fora das especificações ou de bombas que podem marcar as quantidades erradas, né? São situações que a operação identificou durante essa operação. Os estabelecimentos podem solicitar a desinterdição assim que comprovarem que esse problema foi resolvido. Mesmo assim, mesmo eles comprovando que o problema foi resolvido, o processo administrativo vai continuar em andamento. Essa ação foi uma operação integrada, uma força-tarefa foi montada em todo o Brasil, contou com a participação da Agência Nacional do Petróleo, também a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, além dos PROCONs estaduais e municipais desses estados que participaram dessa ação. Segundo informações aí do pessoal que lida com essa operação, da Agência Nacional do Petróleo, as fiscalizações vão continuar também nessas cidades, justamente para continuar combatendo essas irregularidades. Então, a expectativa é que essas ações sejam de forma contínua e que a Agência Nacional do Petróleo, com o auxílio desses outros órgãos, possa continuar fiscalizando essas irregularidades, tanto no preço abusivo do combustível, quanto também na qualidade desse combustível. Então, é um assunto de muito interesse, principalmente dos motoristas aqui da nossa região, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Luiz, por todas as informações. A gente viu algo parecido acontecendo em Luiz Eduardo Magalhães. Gabriel Pires acompanhou. Hoje, Luiz Gustavo Ribeiro acompanhando, então, essa ação muito importante
na região norte, outras cidades também recebendo aí essas fiscalizações. E olha, 2 homens foram presos nesta quarta-feira em Barreiras e também Luiz Eduardo Magalhães, tá? Os mandados foram expedidos pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de Barreiras contra 2 homens investigados pelo crime de estupro de vulnerável. A investigação teve início durante o Carnaval de 2026. As 2 prisões foram feitas pelo NEAN de Luiz Eduardo Magalhães com apoio da Polícia Militar. E olha, o policial penal suspeito de matar a empresária de Paulo Afonso, Flávia Barros, em um hotel de Aracaju, deixou o hospital nesta quarta-feira. De acordo com as informações, ele teria tentado tirar a própria vida após o crime, passou por exames e também será encaminhado aí para o Presídio Militar de Sergipe. Bora com o Tiago Santos, que está acompanhando esse caso ali desde o início e chega com mais atualizações. Tiago, o que você tem de informação? Boa tarde. Boa tarde, Bia. O Tiago Sóstenes havia sido socorrido, né, pelo SAMU, pelas equipes médicas, no domingo, nesse hotel em Aracaju, porque ele foi encontrado, né, no local onde aconteceu esse crime, né, e que vitimou a Flávia Barros. Ele foi encontrado ferido, né, um ferimento provocado aí por arma de fogo. No mesmo dia que ele foi encaminhado para o hospital de urgências de Aracaju, ele passou por exames, passou inclusive por cirurgia. No primeiro momento, a polícia chegou a informar, né, que ele havia sido socorrido em estado grave, estava internado até então e ontem recebeu a alta médica. A polícia informou, né, que ele estava preso em flagrante, né, apesar de estar internado no hospital, ele havia sido preso em flagrante por conta desse crime e ontem, logo após que ele recebeu essa alta médica, foi encaminhado aí para estar à disposição da justiça, né? A polícia informou inclusive que a audiência de custódia dele estava prevista para ser realizada agora pela manhã. Tentamos uma atualização junto aos órgãos responsáveis para saber se essa audiência ainda está acontecendo, se já tinha sido finalizada, mas estava prevista para acontecer hoje. Ele deve também ser ouvido pela Delegacia de Homicídios de Aracaju, que é quem está à frente dessas investigações, e deve ser custodiado, né, vai ficar custodiado no Presídio Militar de Aracaju. Informação que foi confirmada aí pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Sergipe. Pedimos um posicionamento, inclusive, da defesa do Tiago Sóstenes, mas até o presente momento não tivemos esse retorno. Vale lembrar que quando o crime aconteceu no domingo, o Tiago Sóstenes estava como diretor do Conjunto Penal da cidade de Paulo Afonso, cargo que ele havia assumido em maio de 2025. Porém, diante dessa situação, a Secretaria de Ressocialização e Assistência e Administração Penitenciária, na verdade, disse que ele foi exonerado, né? A exoneração, inclusive, foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia nesta semana, justamente por conta dessa situação. A empresária Flávia Barros foi enterrada nesta semana, né, depois desse crime que aconteceu em um hotel na cidade de Aracaju. Ela é baiana, de Santa Brígida, morava em Paulo Afonso, onde tinha uma empresa de soluções financeiras, também estudava direito e aí, infelizmente, acabou acontecendo esse crime em Aracaju. Foi uma situação que gerou uma comoção muito grande, né, devido às circunstâncias de como tudo aconteceu, e agora tivemos então essa atualização. O suspeito, Tiago Sóstenes, ex-diretor do Conjunto Penal de Juazeiro, recebeu alta, vai ficar à disposição da Justiça, já está à disposição da Justiça, deve ser ouvido pela delegacia que está à frente desse caso e está passando por uma audiência de custódia que vai determinar aí o que deve acontecer nos próximos dias e, obviamente, a gente vai seguir acompanhando tudo como temos feito desde o domingo, né, Bia? Volto com você. Exatamente, Tiago, muito obrigada por todas as informações, que Flávia Barros não seja apenas mais um número nessa estatística horrenda de feminicídios e que a Justiça dê uma resposta a essa família que agora sofre e muito com essa perda, né, de uma forma tão criminosa, tão trágica. Olha, um homem foi detido em Botirama após agredir a esposa e ameaçá-la com armas. Mais um caso de violência contra a mulher. Durante a abordagem, a polícia encontrou 3 armas caseiras com ele, munições de calibres variados e uma faca. Gabriel Pires é quem está acompanhando esse caso e chega agora com mais informações. É com você, Gabriel. Boa tarde.
Oi, Bia, muito boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Na realidade, essa prisão aconteceu aqui em Luiz Eduardo Magalhães na manhã de ontem, por volta das 11 horas. Esse homem foi preso em flagrante pelas equipes da Polícia Militar. De acordo com as informações que a nossa equipe apurou, uma testemunha teria ligado à Polícia Militar afirmando que esse homem constantemente agredia a companheira, bem como ameaçava ela com armas. A partir dessa informação, as equipes da Polícia Militar foram até a rua Jequié, no bairro Santa Cruz, e prenderam em flagrante esse homem. Quando conversaram com ele, os militares também descobriram que esse homem tinha pelo menos 3 armas de fabricação artesanal dentro da casa e ele utilizava essas armas aí para ameaçar a companheira. Esse homem então foi preso em flagrante, conduzido para a Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Nós temos as imagens do momento em que ele chega à unidade policial. Com ele, a polícia também apreendeu 5 pássaros silvestres, configurando aí também o crime de criação de pássaros silvestres. Esse homem está preso à disposição da justiça. O detalhe, Bia, é que esse homem, a gente conseguiu apurar, ele tem 37 anos, ele já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Inclusive, estava utilizando uma tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Ele está à disposição da justiça na Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães, vai responder aí pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Crimes como agressão, ameaça, crimes aí que ele teria cometido pela companheira e foram cessados a partir de uma denúncia de uma pessoa vizinha para a Polícia Militar. A Polícia Militar foi até a casa, entendeu que havia-se um crime, prendeu esse homem em flagrante e conduziu ele para a Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães, onde também foram apreendidas aí essas 3 armas, uma faca do tipo peixeira, além de munições e animais silvestres. Bia, é contigo. Muito obrigada, Gabriel, por todos os detalhes. E é muito triste a gente estar trazendo esses casos de forma recorrente aqui no nosso Bahia Meio Dia, mas também é nosso papel com a sociedade, né? É um papel social dar essas informações importantes, até para que a gente consiga refletir mais sobre a importância de investimentos na proteção da mulher atualmente no nosso país. Olha, a Páscoa se aproxima e o comércio já sente o aumento no movimento em toda a Bahia. Bora falar um pouquinho agora de economia. A expectativa, segundo a FEComércio, é de crescimento de cerca de 3% nas vendas em abril. Mas essa alta, minha gente, não é só na procura pelos produtos, tá? Os preços também subiram e o consumidor, claro, precisa adotar estratégias para manter a tradição sem pesar tanto no bolso. As cores chamativas das embalagens dos ovos de Páscoa se destacam dentro dos supermercados em Jacobina. Dar destaque a esses produtos é uma das estratégias adotadas pelos estabelecimentos para estimular o consumo nesta época do ano. O comércio baiano está otimista com a chegada da Semana Santa. Segundo a projeção da FEComércio Bahia, as vendas devem crescer 3% em abril, movimentando cerca de 7 bilhões e 600 milhões de reais em todo o estado. E o setor de supermercados é o que mais deve se beneficiar com o aumento, já que muitos consumidores mantêm vivas as tradições desse período. Eu costumo comprar o piramutaba, a corvina ou a tilápia. O bacalhau não pode faltar, né? Pelo menos para fazer uma fezinha na mesa. Tá? É em conta, mas não pode deixar de faltar, que isso aí ano em ano. Segundo a FEComércio, a melhora na renda das famílias deve sustentar as compras, principalmente dos itens básicos para os almoços típicos da época. Para o Dermival, o bacalhau é indispensável. Por isso, ele aposta na pesquisa com antecedência para contar com o produto na Semana Santa. A gente tem que ter jogo de cintura, né? Eu já fui em 3 supermercados, tem que fazer uma pesquisa legal porque as coisas estão muito caros. O bacalhau, que é tão procurado pelos consumidores, registrou uma variação de mais de 7% no preço em relação ao ano passado. Outros itens, como azeite e ovo de galinha, acompanham a alta média de 3,8%. Ou seja, preparar o almoço tradicional está bem mais caro. O preço está bem salgado. A gente procura não deixar faltar, não fugir muito dessa lista, né? Que é o nosso peixinho, o bacalhau, um vatapá, um arrozinho de licuri, que já é uma tradição lá da minha família, da minha avó. Da avó passou para minha mãe, de minha mãe passou para mim. Então eu procuro manter. Mas a gente está sempre buscando também os melhores preços. Neste ano, o chocolate também está mais caro. Produtos como os tradicionais ovos de Páscoa e as caixas de bombom
tiveram uma variação média de cerca de 4% no preço. A gente procura sempre comprar com antecedência, porque a gente sabe quanto mais próximo vai ficando, mais caro fica. Eu vejo pelos personagens que ela assiste, às vezes tá mais barata, eu compro, senão eu compro o que vem, os artesanais, né, que compra com a colherzinha, ou eu compro a de barra mesmo. A estratégia é economizar. Com certeza. A expectativa da Associação Brasileira de Supermercados é que 75% das compras do período de Páscoa se concentrem na Semana Santa. A previsão é que 10% das vendas aconteçam na véspera da data cristã. Esse é o reflexo de quem deixa para fazer as compras em cima da hora. O que não é o caso da Marineuza, que já está garantindo os peixes para a Semana Santa. E eu gosto de comprar sempre antes, porque para não ficar aquele dia bem tumultuado, bem puxado, aí eu sempre já deixo tudo na medida certa para na hora fazer tudo sem pressa. É isso aí. E depois do intervalo, tem reportagem sobre um projeto no oeste do estado que tem incentivado a prática de reflorestamento. A gente volta já já com essa e outras informações. Do sertão para o Brasil inteiro. João Gomes! As raízes que falam alto. Estradinha de terra, caminho da roça. A caminho da famosa Casa Caranguejo do João Gomes. Por trás do sucesso. Foi luta do primeiro vídeo que viralizou, até gravar a primeira música e até conseguir gravar o disco. Quem acreditou nele desde o começo. Minha letra, meu incentivo. Que lindo! Nossa, reviver isso é muito bom. E quem hoje admira esse talento. Ele tem uma inteligência musical que não é comum. Amanhã, no Globo Repórter Personalidades. Lojas Vitor Preço e Variedades. Mercadoria direto da fábrica e importação. Se você não conhece, vem pra cá. Acima de 6 peças no precinho de atacado. Há mais de 20 anos em Barreiras, na Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville. Lazer e bem-estar como você sempre quis. Rancho Aquapark. O primeiro parque aquático do Oeste Baiano. Piscinas, brinquedos aquáticos, bar, restaurante e toda a infraestrutura para garantir conforto e diversão para toda a família. E o melhor, fica pertinho de você, entre Barreiras e Luiz Eduardo. Venha conhecer Rancho Aquapark. Você merece viver essa experiência. Novo Nativa Spa Rosas Secretas. Pele assim é Nativa Spa. Atenção, começou a contagem regressiva para a maior ação de vendas dos 31 anos do Grupo Primavia. São apenas 72 horas, de 26 a 28 de março no Complexo Primavia Barreiras em Luiz Eduardo Magalhães. Prepare o fôlego, R$50 mil de desconto, taxa zero em 24 meses e entrada em 21 vezes. Seminovo, com as 14 primeiras parcelas de R$ 99. Moto Yamaha com parcelas de R$ 679. O estoque vai zerar, é agora ou nunca. Complexo Primavia Barreiras em Luiz Eduardo Magalhães. O Atacado Peixoto preparou ofertas especiais para sua Páscoa. Detergente Minuano 500 ml, R$ 1,79. Café Pilão 250 gramas, R$ 14,99. Biscoito Rosquinha Mabel, R$ 6,39. Aproveite essas e muitas outras ofertas imperdíveis. Atacado Peixoto, Avenida ACM, saída para Salvador. Hoje para Barreiras também, assim como o Juazeiro, pode baixar um pouco mais aí ao longo do dia. 12h18. Infelizmente, a gente fala agora sobre tragédias no trânsito do oeste da Bahia. Uma mulher morreu após um acidente de moto em Ibotirama e um adolescente de 17 anos perdeu a vida ontem em um atropelamento em Luiz Eduardo Magalhães. Vocês lembram? A gente falou disso aqui hoje. A gente vai agora com a Aline Miranda, que traz agora informações sobre esses dois casos, começando pelo mais recente, né, Aline? Boa tarde para você. Boa tarde, Bia, novamente a você e a todos que nos acompanham no Bahia Meio Dia. Bia, um detalhe que chama atenção nas duas situações é que o acidente aconteceu em um trecho urbano da BR-242,
BR essa onde nós estamos falando ao vivo nesse momento, que corta cidades aqui do oeste, como aqui em Barreiras, aconteceu também em Ibotirama, em Luiz Eduardo Magalhães. Essa BR é uma importante via aqui do oeste baiano que circula diversos carros todos os dias. Esse acidente, por exemplo, que aconteceu na cidade de Ibotirama, a Sidneide de Novaes, de 59 anos, ela acabou morrendo porque, segundo informações da própria polícia, 3 pessoas se envolveram nesse acidente, elas estavam na ocorrência, o motorista de um caminhão, que acabou não se ferindo, um mototaxista e esta mulher que estava como passageira do mototaxista. A passageira foi identificada como Sidneide de Novaes, de 59 anos. Ela chegou a ser encaminhada para o hospital da cidade, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A suspeita é de que o mototáxi, ele tentou fazer uma conversão e não viu o caminhão. O corpo dela foi encaminhado para o DPT de Barra, mas já foi liberado para sepultamento. O outro acidente aconteceu na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A gente trouxe algumas informações ontem aqui no Bahia Meio Dia. Kevin Cauã Rodrigues Teles, de 17 anos, ele foi velado na cidade e sepultado na manhã de hoje no cemitério de Luiz Eduardo Magalhães. Ele sofreu um acidente ontem, foi atropelado no perímetro urbano da cidade. De acordo com informações passadas pela própria Sutrans, ele estava em uma das rotatórias da BR-242, indo para o trabalho, quando foi atingido por este caminhão que não ficou no local para prestar socorro. Ele acabou morrendo na hora. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Luiz Eduardo Magalhães, onde foi necropsiado e foi liberado para velório e sepultamento. A Polícia Civil segue investigando esta situação em busca deste veículo que causou o acidente. No entanto, até o momento ainda não conseguiu identificar este veículo que causou o acidente em Luiz Eduardo Magalhães. E a gente deixa o alerta a todos que circulam por essas rodovias federais que passam pelo centro urbano de cidades aqui do Oeste e de diversas outras cidades da Bahia, que tenham cuidado, cautela e muita atenção. Essas são as informações, Bia. Deixamos os sentimentos à família de Sidneide, em Ibotirama, e também à família de Kevin, em Luiz Eduardo Magalhães. Eu volto contigo. Com certeza, Aline, muito obrigada pelas informações. Fico alerta e também os nossos sentimentos, como você trouxe para essas famílias. E aquela frase, né, antiga é muito certa. No trânsito, a gente dirige por nós e também pelo outro. Olha, 2 homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Calumbi, também em Ibotirama. Segundo a PM, durante rondas, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a viatura, sendo alcançados logo depois e abordados. Com eles foram encontrados esses materiais que aparecem aí na sua tela, substâncias como maconha, cocaína e crack. Essas drogas e também ali balança de precisão, como vocês conferem, dinheiro em espécie, os envolvidos, né, e todo o material foram apresentados na delegacia. A Justiça de Cansanção expediu mandado de prisão contra um homem acusado de tentar matar a namorada de 21 anos, isso na zona rural do município. O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira e desde então o suspeito não foi localizado e é considerado, portanto, foragido da justiça. A gente falou sobre esse caso aqui no Bahia Meio Dia. Agora Luiz Gustavo Ribeiro chega com mais informações sobre mais um caso covarde, mais um homem tentando aí ceifar a vida de uma mulher. Muitas vezes, como a gente sempre vê, né, Luiz, o principal fato aí por não aceitar a possibilidade de um término é com você, meu amigo. Oi, Bia, isso mesmo. A gente tem acompanhado esse caso desde o início. Nós falamos sobre essa tentativa de feminicídio no Bahia Meio Dia da última terça-feira e agora tem essa atualização bem importante sobre esse caso. A Justiça expediu o mandado de prisão preventiva, que é o mandado de prisão temporária
contra esse homem que é considerado suspeito do crime. Segundo informações da polícia, esse homem ele é companheiro da jovem de apenas 21 anos de idade que ficou gravemente ferida após ser alvo de disparos de arma de fogo na zona rural de Cansanção. Esse homem ele foi identificado como Lucas de Araújo Gamas, de 28 anos. Segundo a polícia, ele ainda não foi localizado, por isso, a partir de agora, ele é considerado como foragido da justiça. A partir disso, qualquer força de segurança de todo o país, se encontrar esse homem, pode efetuar a prisão contra ele. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira, na casa onde esse casal morava, na zona rural de Cansanção. Segundo informações que foram passadas pela Polícia Civil, o casal teve uma discussão, teve uma briga e a partir dessa briga, esse homem efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que ficou gravemente ferida. Essa jovem de apenas 21 anos precisou ser socorrida, precisou depois ser transferida para uma outra unidade hospitalar e ela segue internada. Segundo informações, o estado de saúde dessa jovem é considerado grave e ela segue nessa unidade de saúde especializada. Testemunhas que foram ouvidas pela Polícia Civil relataram que o casal já tinha um histórico de discussões e de brigas, Era um histórico de discussões frequentes. A Delegacia Territorial de Cansanção informou que segue investigando esse caso com o objetivo de esclarecer não só as circunstâncias desse crime, mas também para esclarecer a motivação desse crime. Existe já a suspeita inicial do que pode ter provocado esse disparo de arma de fogo, essa tentativa de feminicídio, mas a Polícia Civil segue trabalhando para realmente esclarecer a real motivação desse crime. Segundo informações da polícia, as buscas continuam na região de Cansanção e a Polícia Civil reforça a importância de que qualquer pessoa que tenha alguma informação sobre o paradeiro desse homem entrar em contato imediatamente com a polícia. O número pode ser 181, mas pode entrar em contato com qualquer força policial para que esse homem seja devidamente responsabilizado por esse crime que ele cometeu. Então a gente vai continuar acompanhando todo esse caso, A partir de agora esse homem é considerado foragido da justiça, Bia, e a polícia, não só a Polícia Civil, mas também as outras forças policiais agora trabalham para encontrar esse homem que está foragido ainda. Volto contigo. Luiz, muito obrigada por todas as informações e detalhes, uma atualização muito importante. Você aí que está nos assistindo, olha bem para essa foto, se visualizar por aí, se enxergar, se conseguir encontrar por aí esse homem, liga para a Polícia Civil, porque essa mulher está agora com risco ali, de perder a própria vida por causa de uma tentativa de feminicídio. Eu sempre me pergunto, diante de um caso desse, será que esses homens que atentam contra a vida de uma mulher fariam o mesmo diante de um outro homem? Ou é só porque se sentem superior a uma mulher e proprietários de um corpo feminino? Está aí a foto na sua tela. Se você ver esse homem, aciona a Polícia Civil. Olha, uma mulher que sofreu violência doméstica, mais um caso aqui para a gente discutir, e foi impedida pelo ex-companheiro de trabalhar por 10 anos, foi humilhada durante a audiência em que pedia o mínimo, a pensão alimentícia para o filho. Em suas falas, alguns desembargadores sugerem que a vítima teria vontade de ficar ociosa. O caso acende um alerta sobre o machismo no judiciário. Fael Fernandes tem mais informações para a gente. Pessoal do Bahia Meio Dia, muito boa tarde para você. O que acontece? Esse foi um julgamento na Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia na última terça-feira. Gerou bastante polêmica por causa da fala de alguns desembargadores. Um deles pediu cautela para que isso não gerasse ociosidade nessa mulher. Essa mulher que entrou com pedido de pensão alimentícia, viveu um relacionamento longo com esse homem. Esse relacionamento começou quando ela ainda era menor de idade. Por 10 anos ela foi impedida de trabalhar. Agora, depois da separação, ela está vivendo de favores com o filho na casa de amigos. Vamos acompanhar um trecho desse julgamento. Eu não vejo assim 100% a necessidade de extensão dessa ação que já recebeu o estancamento depois da separação, e depois da separação é vida nova, tem que lutar, tem que ir em frente. A preocupação é que essa senhora vai ficar por muito tempo recebendo a pensão e vai deixar o trabalho de lado. Nada nos autoriza que ela vai viver sem trabalhar. Se ela trabalhava antes... Tudo indica que ela vai se acomodar.
Agora a gente vai escutar a Daniela Portugal, que é secretária-geral de comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia. Boa tarde, como vai? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. A gente está acompanhando esse caso e eu queria te escutar sobre o que é que essas falas desses desembargadores sobre cautela, ociosidade, nos contam sobre esse magistrado. Isso nos mostra, infelizmente, que a nossa sociedade e todas as nossas instituições refletem a estrutura patriarcal, machista em que a gente vive. E, infelizmente, esse é um pensamento que vai moldar a forma como casos tão importantes quanto esse são julgados pelos nossos magistrados. Ao longo desse julgamento, alguns desembargadores falaram de que não tem como tratar esse caso apenas pela lei seca. Então precisa ser considerado também o contexto, esse histórico de violência que essa mulher viveu. Então se fala de perspectiva de gênero. Por que isso é importante e o que quer falar sobre isso? O protocolo do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para julgamentos com perspectiva de gênero, ele traz para a gente uma nova noção de imparcialidade. Então, um juiz vai ser considerado imparcial quando ele não tiver nenhum tipo de relação de parentesco, amizade, inimizade, nenhum interesse direto na causa, mas também quando esse juiz tiver condições de julgar no sentido de avaliar as assimetrias envolvidas. Então, existe uma assimetria de gênero nesse caso, em que o homem ele tem a independência financeira, ele sai para trabalhar, mas a mulher está aprisionada a cuidar da casa e a depender financeiramente dele. O magistrado precisa identificar as relações que são centradas nessa distribuição de papéis para avaliar como é que as decisões irão corrigir essa realidade, que é uma realidade que aprisiona muitas mulheres em relações violentas. Isso, inclusive, nos convida para esse debate de que realmente os questionamentos precisam ser outros, não se pode-se falar em ociosidade no caso de um contexto como esse, de uma mulher, inclusive, que foi impedida de trabalhar por uma década. Com certeza, a gente não pode entender que esses corpos sejam descartáveis. E o patriarcado, ele pensa a mulher de uma maneira muito objetificada. Ou seja, enquanto ela serviu aquele homem, sendo dona de casa, cuidando de seu filho, ela seria por ele sustentada. Mas agora que a relação se rompe, ele quer descartar toda a responsabilidade, todo o compromisso que se criou em torno dessa definição de papéis na relação. Então é muito importante que as nossas novas concepções de família sejam capazes de identificar, detectar essas assimetrias e corrigi-las. Isso é absolutamente indispensável, sob pena da gente impor relações violentas para que elas se mantenham, ainda que fora de um ambiente saudável. Muito obrigado pelas suas informações, pela participação aqui no Bahia Meio Dia. A gente volta ao estúdio. Cada vez mais difícil ser mulher num país como esse, que as autoridades fiquem atentas a esse tipo de ocorrência. E olha, a Prefeitura de Juazeiro realiza neste fim de semana um mutirão para tratamento de varizes na Policlínica da Orla 1. A ação oferece esse procedimento chamado escleroterapia com espuma, indicado então para pacientes com dor, inchaço e cansaço nas pernas devido às varizes. Os atendimentos acontecem pela manhã, e também à tarde, com agendamento prévio nas unidades de saúde. A recomendação é levar exames como o Doppler vascular, caso você já tenha realizado. Depois do procedimento, o uso de meia de compressão é essencial, claro, para garantir bons resultados. Esse mutirão terá novas etapas nos dias 11 e 18 de abril. Olha, no oeste do estado, cerca de 50 famílias participam de um projeto que incentiva a implantação de sistemas de reflorestamento. Além da chamada floresta produtiva, esses moradores do assentamento Rio de Ondas, em Luiz Eduardo Magalhães, também contam para a gente com o cultivo ali, na verdade, contam com esse cultivo da palma forrageira e que é ali uma alternativa estratégica para alimentar os animais, principalmente nos períodos de seca. Essas pessoas conversaram com o Carlos Augusto, que fez uma matéria. Confira aí a reportagem. É nesta área de 240 metros quadrados que Dona Dete produz mandioca, feijão e culturas frutíferas como banana, abacaxi e mamão.
Ela é agricultora na Vila 2, no assentamento Rio de Ondas, na zona rural de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Local onde estão implementados sistemas agroflorestais, manejo que integra multiculturas em um mesmo lote, de forma interativa. A gente fez os canteiros, né, o SAF, e aí nós fez a cobertura, tudo para evitar a enxada, porque eu já vivia já cansado tanto trabalhar na enxada. E hoje é simplesinho, você vai lá só cuidar, tirar alguns pezinhos de mato que tem e assim seguir, plantar, colher o que tiver pronto para colher e continuar plantando. Os primeiros sistemas foram implantados em 2022. O plano de execução, trato cultural e assistência técnica é tocada pelo Parque Vida Cerrado, instituição que promove práticas para a conservação do cerrado. A estratégia busca conciliar produção e sustentabilidade. Já no sistema agroflorestal você tem essa diversificação porque você planta plantas nativas, plantas frutíferas, tem a parte das olerícolas, a parte de horta, então você tem uma diversificação e com isso você tem ciclos diferentes de produção e de colheita. Dezesseis famílias já possuem as SAFs nas propriedades rurais. Além da floresta produtiva, essa cultiva a palma forrageira, uma alternativa alimentar para a criação animal em tempos de seca. Apresentaram para nós aqui esse projeto da palma. E eu acho que vai dar certo, porque quando for na época que acabar lá o pasto lá morrer, aí a gente vai socorrer aqui as ovelhas, as vacas, né, com a palma. Eu acho que é uma ótima opção. Ao todo, 50 famílias estão sendo atendidas pelo projeto de desenvolvimento comunitário Assentamento Rio de Ondas. O plano pretende promover o desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar e a regeneração do cerrado. Além do eixo rural, a estratégia também atende às áreas de governança, com a estruturação das associações do campo, e o ramo social, com cursos e formações. Essas associações que vão colher os frutos da comunidade e ajudar eles a se organizarem socialmente, a venderem os seus produtos para fora. Então o projeto tem feito esses trabalhos, né, com famílias, hoje são mais de 50 famílias que a gente tem envolvido nas diferentes frentes do trabalho, e também a promoção de cursos, formação de cursos sobre manejo de solo, manejo de criações, direitos sociais. Então a gente tem trazido muito o Maio Laranja para a questão da violência contra a criança, o Agosto Lilás, a gente criou, né, um evento chamado Chá Lilás, onde a gente reúne as mulheres da comunidade, trouxe a Delegacia da Mulher para estar presente, o CAM. A ação ainda promove o fortalecimento e instrução da rede de coletoras, formada por mulheres que captam sementes nativas do bioma. Os grãos são comercializados e geram renda para a comunidade, o que possibilitou Silvânia construir a padaria da família. 80% dele foi construído com os projetos, né, da Galvanização da Oportunidade que eles me deram. Então, assim, eu defendo com unha e dentes, eu me senti, eu hoje falo, né, de tudo, sem medo, né, eu ribo a cabeça, eu falo, eu enfrento as coisas, e quando a gente tem que falar, principalmente aqui o nosso assentamento, ele era muito pobre de oportunidades. Nem precisa corrigir, né? Como você viu aí, matéria especial de Gabriel Pires e Thiago Santos. Muito bonito ver todo esse projeto aí, né, reflorestando o nosso oeste. A seguir, tem esporte no Bahia Meio-Dia, tá? A gente vai falar sobre a estreia da nossa Juazeirense, time lá de Juazeiro da região norte, no Nordeste, na Copa do Nordeste. A gente volta já já com essa informação e tantas outras que você ainda precisa se atualizar hoje no seu Bahia Meio-Dia. Meio-dia de 37, a gente volta já. Para comemorar o aniversário de Salvador, o Panela de Bairro foi das ilhas até o centro da cidade. Em Ilha de Maré, um pastel de moqueca. Já na Ilha de Bom Jesus dos Passos, a chefe Vanessa Soares trouxe o cozinhado. No centro, o cupim do Fuscão do bairro 2 de Julho e a moela do Cravinho no Pelourinho. Você votou e descobre a receita vencedora do troféu Panela de Bairro ao vivo. Sábado, 11h45.
Dia imbatível açaí, feito pra você aproveitar o preço baixo. Café tradicional ou extra forte Maratá, pacote a vácuo 250 gramas, 14,79. Filé de peito de frango congelado Seara, bandeja 1 kg, 18,65. Margarina cremosa com sal Deline, pote 250 gramas, 2,95. Dia imbatível açaí, corre! Operação de vendas Volks Vale Mais, com ofertas exclusivas para todo o Nordeste. Nivus a partir de R$ 119.990. E T-Cross 200 TSI a partir de R$ 139.990. Não perca! O município mais jovem da Bahia completa 26 anos e se consolida como uma das grandes potências do Brasil e do mundo. Do ventre do Cerrado brotou a cidade que nasceu para ser grandiosa, Luiz Eduardo Magalhães. Aqui, o agronegócio é referência mundial, o comércio é forte e atrativo e o povo é feliz. Para quem nasceu aqui ou foi acolhido por essa terra, Luiz Eduardo Magalhães é o melhor lugar para se viver. Uma linda história feita de gente que promove o progresso e traz no peito o orgulho de ser Luiz Eduardense de coração. É com alegria que celebramos os 26 anos da nossa felicidade. Oferecimento Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, agora meio-dia e 39 minutos. Bora conferir novamente o trânsito na ponte Presidente Dutra, que liga nossa Juazeiro na Bahia, em Petrolina e Pernambuco. Trânsito bem mais complicado para quem está saindo de Petrolina. Olha ali no início da ponte, no sentido para quem está saindo de Petrolina para cá, completamente parado. Na metade da ponte, o trânsito começa a fluir devagarinho. O contrário, você que está saindo de Juazeiro para Petrolina, bem mais tranquilo. Bora girar. Agora Correntina novamente na região oeste, também o tempo aberto por lá, assim como em Juazeiro, meio-dia e 40 minutos. Nesta quinta-feira, a comunidade Nossa Senhora de Fátima, minha gente, promove um almoço solidário para famílias no bairro Santa Cruz. A iniciativa, organizada por um grupo de mulheres da comunidade religiosa, acontece há 3 anos e vai beneficiar dessa vez cerca de 100 pessoas. Gabriel Pires está lá acompanhando a preparação do almoço e chega agora com todos os detalhes. Olá, Gabriel, explica para a gente mais sobre essa ação tão importante. Olha só, Bia, a quantidade de doações foi tanta que não serão só 100 pessoas, serão 400 pessoas que vão participar desse almoço solidário. O Thiago Santos vai mostrar aqui, olha só. As entregas das marmitas estão sendo feitas aqui no pátio da comunidade de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santa Cruz, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Tem feijão, tem arroz, macarrão, salada, peixe. Esse almoço solidário já é realizado há cerca de 3 anos aqui no município. É feito uma semana antes da Páscoa para que as famílias possam aí ter a oportunidade de comerem um peixe uma semana antes dessa data tão importante para a cultura cristã aqui no Brasil. Thiago Santos está vindo aqui, ele vai vir comigo, porque lá é onde é feita a distribuição. E aqui, Bia, é onde é feita a comida. Essas voluntárias estão aqui desde ontem, viu? Tem gente que chegou aqui 4 horas da manhã para fazer os preparativos, cortar cebola, cortar alho, cortar tomate, preparar todos os temperos, né, para fazer essa comida. E ainda tem marmita sendo preparada, sendo fechada aqui na cozinha, e essas pessoas vão participar aqui desse almoço solidário. Tem comida aqui ainda, as famílias estão chegando de pouco em pouco, essas famílias que receberam aí um cadastro para participar dessa iniciativa. E tudo é organizado pela Dona Dalva, ela está aqui comigo. Dona Dalva, 3 anos que a senhora já faz esse almoço solidário aqui na comunidade. Conta para mim aqui, por que a senhora faz esse gesto? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Então é um prazer muito grande vocês estarem aqui junto com a gente, né, fazendo essa reportagem. E esse trabalho que a gente faz foi uma iniciativa de uma amiga, e aí a gente achou muito legal. Então a gente começamos a fazer esse trabalho, aí junto com as minhas amiguinhas que me ajudam, né, a gente começa a partir das 8 horas
antes desse almoço, né? Que é a sopa que vai entregar às 5 horas da tarde. Isso aqui tudo é feito com doações, né, das pessoas, de empresas? Sempre de pessoas, né? As empresas não são muitas, a gente não busca, mas tem pessoas que sempre vêm aqui nos ajudar, como as pessoas se juntam, né? E fazem a coisa acontecer para multiplicar. Como hoje mesmo esse peixe foi multiplicação dos meus amigos, né? Então, é com esse grande gesto de amor que a gente faz esse trabalho social. Ok, dona Dalva, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Como eu falei, Bia, olha, aqui estão sendo fechadas algumas marmitas e aqui tem outras que já estão prontas. Tiago Santos vai mostrar essas marmitas que serão entregues aí para essas cerca de 400 pessoas que vão participar desse almoço hoje, quinta-feira, uma semana antes da Semana Santa, viu? É contigo. O Gabriel manda um beijo para a dona Dalva, que iniciativa especial realizada aí, parabéns por se solidarizar, né, com as famílias que necessitam e também parabenizar empresários que doaram aí, as pessoas da comunidade, muito importante. Valeu, Gabriel! Olha, agora seguindo aqui com os nossos assuntos, o Motoclube Loucas convida todas as mulheres de Barreiras para o evento Mulheres para Mulheres, uma noite especial dedicada à valorização, fortalecimento e também inspiração do protagonismo feminino em meio a essa realidade tão difícil para a gente, né? A iniciativa celebra o Mês Internacional da Mulher e reúne aí essas mulheres empreendedoras, profissionais e líderes em um encontro de troca de experiências. Você aí da cidade, participe para fortalecer essa união. Agora a Camila Oliveira chega com a previsão do tempo para as cidades da região norte e também região oeste. Acompanhe. Oi, Bia, boa tarde para você. Uma excelente quinta-feira para todo mundo que está aí no oeste, no norte. A chuva diminui nessa quinta-feira. Até ontem a gente teve ocorrências de pancadas passando de 20 milímetros em vários municípios, tanto do norte como também do oeste. Agora o alerta de chuva é bem pequeno, pegando somente um trechinho aqui do oeste, chuva de até 50 milímetros. Quem está recebendo umidade nesse momento, especialmente eu passei o olho no satélite, Luiz Eduardo Magalhães, pode ter pancada de chuva agora à tarde. Trazendo mais informações, ainda tem umidade circulando pela Bahia, podendo provocar chuva pontual, especialmente também no nosso litoral. Remanso, 31 graus de temperatura e olha só, pode escapar uma chuva hoje. É bem-vinda, né? 6,6 milímetros. Para quem está em Jacobina, aquele céu parcialmente nublado, temperatura mais amena, que é característica mesmo de Jacobina, mas chegando agora à tarde a 31 graus e 2 milímetros de possibilidade de volume de chuva. Para quem está no oeste, Santa Maria da Vitória com máxima de 29 graus, ainda fica esse céu meio duvidoso, cinzento, depois abre o tempo e aparece o sol. E Luiz Eduardo Magalhães, onde eu falei, tem mais umidade se aproximando, chance de chuva para ainda hoje de 7,8 milímetros. Já não é mais aquela previsão tão grande de chuva em volume de temporal mesmo, tá? Mas a gente, de qualquer forma, faz o registro para todo mundo se preparar, porque a chuva ainda vem com raio e trovoada. Um beijo. Sobre a sexta-feira e também o fim de semana, eu assumo esse compromisso de passar aqui de novo amanhã, tá? Até lá, Bia. Valeu, Camilinha. Olha, agora a gente mostra um espaço colaborativo que vem fortalecendo a produção artística em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. No Garagem do Artesanato, mulheres se unem, trocam experiências e encontram na cultura e na natureza baiana a inspiração para criar peças feitas à mão. Acho que foi uma boa oportunidade para a gente divulgar nosso trabalho também. Porque só aquela coisa assim, você tentar divulgar sozinha não dá. E eu acho que num espaço colaborativo reúne muito mais pessoas e a divulgação é muito maior. As primeiras exposições da garagem foram realizadas aqui, na parte externa da casa. Só que com o decorrer do tempo, o negócio foi crescendo, se expandindo, evoluindo, atraindo novas clientes e também mulheres expositoras. Aí, o espaço onde deveria ficar o carro virou ponto de exposição. O negócio cresceu ainda mais. E hoje, a sala da casa também é usada como loja. Cada uma vem, faz seu produto, expõe uma vez por mês lá fora, chama a atenção de todo mundo, né? E deixa aqui. Porque aí, como tem muito cliente de concerto também, quem vai chegando, que vai gostando, vai comprando. E eu vou vendendo para elas também. O espaço colaborativo funciona há 2 anos em Luiz Eduardo Magalhães, oeste do estado. O ambiente reúne 13 artesãs que pagam uma taxa de R$ 50 mensais.
Cada objeto carrega a identidade delas. São produtos feitos com madeira, palhas, capim dourado. 17 mil pessoas vivendo do artesanato, regularizadas no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, o SICAB. O segmento econômico rende cerca de 50 bilhões de reais por ano, segundo o levantamento do Sebrae. Além de preservar a tradição artesanal, a garagem tornou-se uma importante fonte de renda para as artesãs. As pessoas que vêm comprar, os clientes, cresceu bastante os clientes, tanto para a garagem como para nós. O ambiente também conquista os visitantes pelo sabor. No mesmo espaço onde são comercializadas peças feitas à mão, são expostos doces artesanais e lanches caseiros, como os produzidos por Renilza. Ela veio de Camaçari, a 900 quilômetros da região oeste, e encontrou uma oportunidade para mostrar os produtos feitos em casa. Estou agora divulgando o meu trabalho aqui, né? Que lá eu não tinha essa oportunidade. Eu acho que eu estou ajudando elas e elas estão me ajudando. Ninguém cresce só. Eu não ia ter condição assim de ter um espaço com tanta coisa bonita e diferenciada, né? E a equipe, eu acho que se a gente trabalha em equipe é muito bom. E a parceria que a gente cria. Acho que quanto mais a gente procura parceiros para se juntar, para somar com a gente, acho que é melhor, né? Porque de ao lado, um lado do outro. Em um mundo onde mulheres são mortas todos os dias, simplesmente por serem mulheres, só nos cabe aí nos unirmos cada vez mais. Agora, bora saber como foi a rodada da Copa do Nordeste para o Vitória e a nova contratação do Bahia para o brasileiro. Danilo Ribeiro traz os detalhes. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia Meio-Dia. Excelente quinta-feira para todo mundo. A torcida do Vitória hoje acordou se perguntando por que é que o time que jogou tão bem contra o Mirassol e ganhou dentro de casa, perdeu para o Botafogo da Paraíba na estreia pela Copa do Nordeste. Surpreendendo muita gente, Jair Ventura entrou com um time reserva. Claro que você, dentro disso aí, tem uma informação de que ele está priorizando o Campeonato Brasileiro. Só que tem um argumento que também é pertinente para o debate. Se a grande possibilidade de título que o Vitória tem no ano é a Copa do Nordeste, por que entrar com o time reserva? Enfim, esse é o debate que está acontecendo entre os torcedores do Vitória. Mas simbora com os gols aqui. Ontem à noite no Barradão, Oswaldo, depois de um ano, voltou a fazer gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo. 1-0 para a equipe do Vitória, estava tudo tranquilo. Só que aí, aos 33 minutos da primeira etapa, Jamerson vacilou na marcação ali na lateral esquerda. O Botafogo avançou até dentro da área e Rodolfo empatou. E 2 minutos depois, ainda na primeira etapa, Dudu Ratamoto fez 2-1 para o Botafogo da Paraíba. Placar que durou até o fim. Um início ruim do Vitória na Copa do Nordeste. Vai ter muita pressão para o time reagir. Não sei se Jair Ventura, nos próximos jogos, vai manter essa estratégia de colocar time reserva. Falando agora do Bahia, Gilberto e Everton Ribeiro já estão treinando possibilidade de enfrentar o Atlético Paranaense no dia 1º de abril, quarta-feira da semana que vem. Mas a grande notícia é a contratação do novo goleiro do Bahia. O Bahia acertou com o goleiro da Chapecoense, Léo Vieira, 35 anos, embora seja muito experiente, não é um goleiro tão conhecido no futebol brasileiro. Na maior parte da carreira foi reserva das equipes por onde passou, mas vive uma boa fase na Chapecoense, fez mais de 40 jogos na temporada passada, vinha sendo titular esse ano. Todo mundo sabe que o Ronaldo se machucou. O Bahia tem ali o goleiro João Paulo e precisa de mais um goleiro experiente para poder disputar a posição ou até para ser reserva de João Paulo enquanto o Ronaldo se recupera. Léo Vieira, 35 anos, está chegando para reforçar o tricolor e mais detalhes sobre isso eu te conto no Globo Esporte. É daqui a pouco, logo depois do Bahia Meio-Dia. E ainda no futebol, a Juazeirense estreou na Copa do Nordeste com empate fora de casa. A partida foi contra o Fluminense do Piauí, na casa do adversário em Teresina. O placar ficou em 1-1. Volto a falar com o Thiago Santos, que nos conta detalhes sobre esse jogo de ontem e também sobre a preparação da Juazeirense para o próximo desafio, que será no Adalto Moraes. Não é isso, Thiago?
Exatamente, Bia. Apesar de ter sido um empate, a Juazeirense conseguiu aí ter uma vantagem, digamos assim, em comparação com as outras equipes baianas, porque foi a única que estreou pontuando na Copa do Nordeste, né? Um empate, então ganhou um ponto aí na tabela. O Vitória e o Jacuipense acabaram estreando, né, com derrota. Então a Juazeirense conseguiu esse empate fora de casa. O jogo foi realizado ontem em Teresina contra o Fluminense do Piauí. O jogo começou, né, no primeiro tempo aí com um gol do adversário, do Fluminense do Piauí, que acabou já assustando o Cancão ali em menos de 15 minutos de jogo, mas o Cancão botou suas garras para jogo e conseguiu empatar no segundo tempo. O gol de empate veio aí com o meio-campista Felipe Vasconcelos. Um resultado que é satisfatório, né, de acordo aí com a diretoria da Juazeirense. Era um jogo de estreia, um jogo, né, marcado ali por muita ansiedade, nervosismo, obviamente, por parte dos jogadores. Era um jogo fora de casa. Então, não sendo a derrota, tendo sido aí um empate, a diretoria avalia que foi uma estreia positiva para a Juazeirense. Lembrando que o time está no grupo B, com esse jogo, né, de estreia, com esse empate, está no segundo lugar do grupo B, ficando atrás apenas aí do Botafogo da Paraíba, que foi o único que venceu do grupo B, além da Juazeirense, né, e do Botafogo da Paraíba. No grupo B estão o Fluminense do Piauí, CRB de Alagoas e também o Confiança de Aracaju. Vale lembrar que nesse primeiro momento aí, né, há também um confronto entre times do grupo A e do grupo B, que é o grupo que a Juazeirense integra nessa Copa do Nordeste. Os dois melhores classificados de cada grupo vão avançar para outra fase da competição. E aí, depois desse empate, o time vem se preparando, obviamente, agora para tentar ter um resultado ainda melhor, que no caso seria uma vitória dentro de casa. A próxima partida da Juazeirense pela Copa do Nordeste vai ser justamente no domingo. O time vai enfrentar o Itabaiana do Sergipe e o jogo vai ser aqui no Adalto Moraes, né? O time está intensificando os treinos aí nesses dias para tentar ter essa vitória diante da torcida. Vale lembrar que o Cancão anunciou os reforços aí ao longo dessa semana, dos últimos dias, justamente para poder tentar ter uma temporada tanto aqui na Copa do Nordeste como também no Brasileirão. Então o time está intensificando bastante, só vai ter aí um desfalque para o próximo jogo, que é o volante Vaguinho, que está machucado e em fase de recuperação. Vale lembrar que também, além da Copa do Nordeste, na próxima semana a Juazeirense tem aí o primeiro confronto da Série D do Brasileirão. Claro que a cabeça agora está focada na Copa do Nordeste, mas na Série D também é uma responsabilidade grande. E como eu sempre digo, Bia, estamos aqui na torcida pelo nosso Cancão. Volto com você. É isso aí, Thiago. Muito obrigada pelas informações e bom desempenho para o Cancão de Fogo. E olha, minha gente, que jeito especial de terminar esta edição do Bahia Meio Dia. Iracema Carvalho de Andrade, que você vai ver aí na sua tela, lá da cidade de Angical, no Oeste, acordou com uma serenata hoje. O motivo, bem especial, ela completa hoje 100 anos de idade. São 11 filhos, minha gente, 28 netos, 28 bisnetos. Vida longa, então, para a dona Iracema, professora de culinária e artesanato. A família nos disse, inclusive, que ela faz tapetes em barbanete até hoje. E eu vou aproveitar então esse gancho, me permitam essa licença, para homenagear uma pessoa também muito especial para mim, que completará 100 anos já no próximo sábado. Esse homem aqui, ó, muito especial, meu avô Bartolomeu, mais conhecido como Seu Berto, lá da nossa cidade de Centro-Sé, moramos na zona rural de Piri, distrito, povoado de Centro-Sé, no norte do estado. Ele teve também 11 filhos, juntamente com minha avó Pedrina. Já perdemos as contas ali da quantidade de netos, bisnetos, além, claro, dos tataranetos. Seu Berto, agricultor e também um benzedor de muita fé, que me inspira a estar, inclusive, aqui, de pé, todo santo dia, levando informação para você. E é para lá que eu vou nesse final de semana, por isso eu já me despeço de vocês, tá?